Abra sua palavra aí no livro de Josué, capítulo 2. Hoje é o quinto domingo do mês, todos os quintos domingos, a palavra é voltada para a família, e hoje não vai ser diferente. Hoje é um culto da família, e nós estaremos ministrando uma palavra voltada aí para o relacionamento familiar. Então abre a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Antigamente a gente falava, desliga o celular. Agora a gente fala, liga a sua Bíblia. Vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 2. Não vou ler todos. Esse capítulo está falando de uma pessoa que Deus teve um carinho muito especial, que é Raabe. E nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos começar pelo versículo 1. Josué capítulo 2. Versículo 1 diz: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Vamos lá para o versículo 8 agora. Antes que os espias se deitassem, foi ela, Raabe, ter com eles no eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor inquietou, que infundiu, caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e também fizeste os 2 reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, a quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com meu pai, com a minha casa, a casa de meu pai, e que me dareis sinal certo. E que conservarei a vida de meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, como tudo o que tem, e que livrarei das nossas vidas da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela, então, vos fez descer numa corda pela janela, porque a casa dela estava sobre um muro da cidade. E disse-lhes: Ide ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que ele volte, depois tornareis o vosso caminho. Disseram os homens: Desobrigados seremos deste juramento que fizeste jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata, esse fio vermelho, a janela por onde nos fizestes descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de quem estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém puser a mão. Amém. Até aí. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família. Assim como o Senhor, meu Deus, olha, ó Deus, por uma pessoa, uma família em específico, aqui também tem família que o Senhor olha especificamente. Então, alcance o nosso coração nesta noite de uma forma especial. Fala conosco, ministra no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como o Félix falou, pastor Félix, nós estamos encerrando essa campanha neste mês de maio, mês de gratidão sem murmuração. Estaremos encerrando, daqui a 2 dias, 31 dias, resgatando mesmo, atitudes simples, mas resgatando aí com grande impacto os relacionamentos familiares.
Coisas simples, mas que têm um impacto muito grande no nosso dia a dia, na nossa família. Reunir a família, ler a Bíblia, orar juntos, dizer palavras de agradecimento, de reconhecimento, de validação, todos os dias do mês. Todos os dias apresentar ao Senhor, reunir a família, e só por isso já é um grande ganho, só por isso já é algo maravilhoso. E aí nós lemos a família, e eu já tive até alguns relatos de alguns irmãos, né, que estavam lendo a família, e na hora que estava lendo o livro de Provérbios, e um da família falava assim: mãe, eu quero dedicar um dos versículos desse capítulo à senhora. E aí falava o versículo, e assim a família ia lendo junto os versículos. Só não podia ser aquele versículo, né, de mulher rixosa é melhor. Mas cada um ia se dedicando um ao outro e falando do livro de Provérbios, né, essa relação de Deus. Todos Provérbios ele trata dessas relações da vida, ele apresenta isso para nós, né, como uma relação no próximo, uma relação com a família, com o filho, com o pai, essa prática mesmo. Em algumas versões mais atuais, isso é bem claro, isso é bem nítido nessas leituras. E a pergunta que o Félix fez, né? Quem aderiu à campanha? Quem conseguiu chegar nos 31 dias? Ou quem conseguiu até hoje manter a palavra? Ou orou e pediu perdão? Como foi na sua casa? Trouxe benefício para a sua casa? Esse período que vocês estão lendo a palavra, lendo a Bíblia, falando palavras de elogios, deixa comigo que eu lavo a louça hoje, pode deixar que o lixo eu que jogo fora, pode deixar que o carro eu que lavo, pai. Trouxe algum benefício para a sua casa? Vocês pretendem continuar, mesmo que o mês de maio termine agora, daqui a 2 dias, vocês pretendem continuar? Mesmo que volte no livro de Provérbios, vamos ler de novo. Alguém pretende continuar? Os especialistas eles dizem que os hábitos, ele é formado ou desfeito em 30 dias. Dentro de 30 dias, aquelas coisas que nós começamos a fazer repetidamente, elas começam a gerar um hábito. E isso em 30 dias nós começamos a fazer. Isso quer dizer que nós geramos um hábito. Reunir a família, ler provérbios, falar palavras de agradecimento, geramos um hábito. Nós podemos continuar nisso. Nós podemos continuar nesse hábito, nesse bom hábito. Nós podemos continuar, porque ele é formado. E eu tenho certeza que quando vocês pararem, acabou o mês de maio, 31 dias, vocês vão começar a sentir falta. Pelo menos os primeiros dias. E podem voltar e continuar com esse hábito, que é um hábito saudável. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, o autor é Charles Duhigg, e ele fala a respeito dessa formação do hábito. É um livro assim, difícil para ler, porque ele é muito técnico, mas é interessante. Ele divide em 3 partes: hábitos dos indivíduos, hábitos de organizações bem-sucedidas e hábitos da sociedade. E ele começa falando de uma década lá atrás, 1900, quando as pessoas não tinham costume nenhum, não tinham hábito nenhum de escovar os dentes. Hoje, para a gente, isso a gente fala, meu Deus, como é que pode um negócio desse? E naquela época, o exército americano estava tendo muitas baixas, porque os soldados chegavam e eles estavam com problema dentário. E aí começou-se a trabalhar isso, como que nós vamos criar este hábito, ou como que nós vamos fazer para solucionar esse problema. E aí as empresas estavam surgindo, e um grande inventor lá inventou um creme dental. E todo mundo achava um absurdo, porque ninguém era acostumado a escovar dente, e nem se falava nisso, e talvez um chupar cana já era o suficiente, comer uma maçã já era o suficiente, mas eles começaram a trabalhar nisso no marketing. Arranjou uma pessoa bem habilidosa no marketing, e ele começou a trabalhar, então, no sorriso. Ele leu vários livros, e ele começou a trabalhar no sorriso das pessoas. E essa foi a jogada de marketing para atrair, dizendo que havia realmente uma película que deixava os dentes opacos, sujos, e esse creme ia produzir aí um brilho nos dentes diferente. E aí vocês lembram daquelas propagandas da Colinos? Na verdade, não é a Colinos essa pasta, não. Mas vocês, os mais antigos, devem lembrar, né, daquela propaganda do sorriso aberto, Colinos e tal. E eles começaram a trabalhar neste marketing. E outra coisa que também ele colocou, que era uma recompensa. As pessoas iam escovar os dentes, mas também ia sentir um frescor na boca, que era essa menta, esse gosto, né, de menta, que não tem nada a ver com a limpeza, que não tem nada a ver com o brilho,
mas eles queriam criar um hábito. O simples fato de usar o dedo, usar um outro, era suficiente para limpar, não com tanta eficiência, mas eles queriam criar o hábito. E as pessoas começaram, então, a olhar para aquilo. Nessa época, era menos de 5% das pessoas que usavam creme. Depois de alguns anos, mais de 60% dos americanos já estavam usando creme dental, e isso já estava espalhando para o mundo todinho, e virou um hábito. Todo mundo escova dente aqui? Não estamos em 1900, não, irmão. Já o negócio funciona. A recompensa é quando você escova, vem aquele frescor na boca. E todo mundo, então, aderiu a esse hábito, tanto que todos levantaram a mão aqui. Não teve ninguém que levantou, não, irmão. Todo mundo. Agora, esse livro também, ele fala desse estímulo, como que é este loop, né, do hábito. Tem uma deixa, que é um estímulo mandado para o cérebro, né? Vamos escovar o dente, os dentes precisam estar brilhando. Tem uma rotina, isso começa pela manhã, no momento que o hálito está totalmente desagradável. Tem uma rotina na parte da manhã. E tem uma recompensa, que é essa sensação de frescor na boca. Se a gente olhar a nossa campanha, tem uma deixa, reunir a família, estar com a família juntos, estar aquele momento de oração, de leitura da palavra, estar todos juntos. Tem uma rotina, 31 dias, todos os dias. O horário você pode adequar, mas tinha uma rotina. E qual que era a recompensa? Qual que foi a recompensa para você nesses 31 dias? Qual foi a recompensa? O amor da família, aquele momento alegre, saudável, aquele momento prazeroso, aquelas palavras que talvez você não ouvia há muito tempo, aquelas louças que foram lavadas, aquele serviço que foi feito, que há muito tempo não fazia. Mas a maior recompensa é esta unidade na família, este amor na família. Por isso que eu digo, esse hábito pode continuar, isso pode consolidar no nosso meio. Nós não precisamos esperar mais o ano que vem, o mês de maio de 2017, para começar esta campanha e começar essa atitude. Nós podemos continuar com este hábito. A campanha ele foi um instrumento de Deus para formar esses bons hábitos e eliminar os maus, porque quando eu estou formando bons hábitos, quando eu passo a escovar os meus dentes, eu deixo de ter um dente sujo, uma boca suja, um mau hálito. Então, ele elimina esses maus hábitos. Nós começamos a usar a campanha como um instrumento de Deus. E aí paramos de reclamar, paramos de murmurar, alguns pararam de chegar durante esse mês, amaldiçoar, alguns pararam de ser resistente, refratário, alguns passaram a agradecer, a ser romântico, mais educado, dócil, manso, generoso. Esse que foi o objetivo. Este também era o objetivo de criar um hábito. Mas como o Félix falou, né, quem ficou aqui os 15 dias, poucos levantaram as mãos. Porque, na verdade, a nossa vida é ao vivo e a cores, né? Aqui na igreja é muito bom. Aqui na igreja a fitinha fica de um lado só. Mas em casa já tinha mudado umas 10 vezes, para lá e para cá. Porque a vida é ao vivo. Você chega em casa, cadê o café? Não está pronto, não? Por que está demorando tanto? E a janta? Ou está no carro e a esposa liga. Passa na padaria, compra pão, senão você não vai comer nada. A vida é ao vivo e a cores. Apaga essa luz, eu não sou sócio da Excelsa. Vai logo, menino. Então as coisas acontecem assim. Isso é lá na China, né? Aqui na nossa casa não, né? Aqui na nossa casa a fitinha sempre ficou do mesmo lado do braço. Ô Jesus, dá glória, dá graça. Mas o hábito mais importante que nós queríamos incentivar nessa campanha de 31 dias era colocar Deus em primeiro lugar. Era colocar Deus no centro da nossa família e do nosso relacionamento. Este é o hábito que a gente quer fazer sempre. Este é o hábito que a gente quer que ele realmente seja como escovar os dentes. Seja como escovar os dentes. Isso a gente vai fazer naturalmente. Parar, ler a Bíblia, orar e abençoar os nossos filhos, a nossa casa, reunir a família. Este é o maior... era o que a gente mais queria nessa campanha.
Todos nós temos hábitos. Alguns são bons, outros maus. Quase tudo que fazemos na vida é resultado desses hábitos, desses nossos hábitos. E eles, sendo bons, eles acrescentam paz, alegria, poder em nossas vidas. Agora, enquanto eles forem maus, não acrescentam nada, pelo contrário, ele rouba a nossa paz. Quando o hábito é ruim, quando é um hábito de grosseria, de xingar, de amaldiçoar, o que acrescenta na sua casa e na sua família isso? Pelo contrário, contenda, briga, rixa, cara fechada, mau humor, ambiente ruim. Então, mau hábito é desse jeito, ele não acrescenta nada, pelo contrário, ele rouba a nossa paz e impede o nosso sucesso e impede um bom relacionamento da nossa casa. Mas o que é o hábito, então? É um comportamento usual, como nós já falamos, né? Ou um padrão adquirido pela repetição frequente. Você começa a fazer isso com frequência e aí as coisas ficam normais. Você lembra quando o governo instituiu uma lei de que não podia mais andar de carro sem cinto de segurança? Foi difícil no início, não? As pessoas não queriam de jeito nenhum, era comum a gente andar sem cinto. Era um hábito, mas um mau hábito. Então, virar para um hábito bom, usar o cinto de segurança foi difícil. Alguns usavam a camisa do Vasco para enganar o guarda, né? Os flamenguistas gostaram. Mas era um mau hábito. Aí as coisas começaram a ter uma recompensa. Porque se pegasse, era multa, e era multa cara. E a recompensa era, naquela época, era não pagar uma multa. E isso começou a gerar um hábito. Hoje, qual é a recompensa? Você já entra no carro, você já coloca um cinto, porque você sabe que se houver um acidente, aquilo pode salvar a sua vida. A recompensa é a vida sendo salva, é a família sendo protegida. Então, isso começou a se fazer sem nenhuma restrição ou sem nenhuma resistência. Isso é gerar um hábito. Então, qual é a recompensa da gente ler a palavra, da gente estar juntos com a família, desse ambiente que pode mudar? É isso que a gente quer falar nessa noite, de bons hábitos, novos hábitos, família transformada. Você pode gerar esses hábitos dentro da sua casa, mudar muita coisa e ter muitas mudanças boas, de bons hábitos criados em você, na sua esposa, no esposo, nos filhos. E vocês, pais. Agora, na maioria das vezes, nós mudamos os nossos hábitos quando a ameaça bate a porta. Na maioria das vezes, nós, seres humanos, nós só mudamos quando há algum tipo de ameaça. Quando você chega no médico e ele fala, olha, sua veia está 80% entupida. O que você vai fazer? Vai parar de comer a carne gorda, vai começar a caminhar, vai começar a fazer algum tipo de exercício, vai parar de comer, vai parar de tomar aquele litro de Coca-Cola desse tamanho depois do almoço. Porque uma ameaça chegou na sua vida. E você, então, tem que mudar alguns hábitos. E é difícil para nós. Desde o ano passado que eu estou mudando os meus hábitos alimentares, de saúde, exercício. Olha, 1 ano, graças a Deus, consegui e hoje virou hábito. E são hábitos saudáveis. São hábitos saudáveis. Mas só quando a ameaça bate a porta é que nós tomamos uma providência. E isso aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Raabe. Uma ameaça chegou e ela tinha que mudar completamente. Ou, como os outros daquela cidade, só esperar o acontecer e vamos deixar a vida levar e acabou. Mas ela não, chegou uma ameaça e ela tomou uma atitude. Chegou uma ameaça e ela falou, é a hora e a grande oportunidade da minha vida de mudar a história da nossa casa, da nossa família. Talvez essa campanha de 31 dias seja a grande oportunidade na família e na casa de vocês de mudar alguns hábitos, de mudar vários hábitos, de uma leitura, de um prazer na leitura, de um prazer de estar junto, de um prazer de uma atividade juntos. Essa é a oportunidade. Mas a história da Raabe, ela começa com Josué enviando os espiões lá para Jericó, e esses espiões, 2 homens, eles vão para a cidade para realmente ver como que era a cidade, como que o povo estava, qual era a fortaleza, tudo. Eram espiões. E o melhor lugar para eles irem, não serem reconhecidos, ou não dar tanta margem de reconhecimento, era ir para uma casa onde que recebia todos os homens. Uma casa de uma prostituta. É lá que ela recebia esses homens.
e eles foram para lá. Alguns comentaristas da Bíblia, eles nem gostam de usar esse termo prostituta, ou achar que ela era simples dona, uma hospedeira. Mas a Bíblia é bem clara, em vários textos, aqui em Josué, Hebreus, ele vai falar claramente que era uma prostituta. Era uma menina que vendia o seu corpo. E eu falo menina porque no texto também ela fala dos pais, no acordo que ela fez com os espiões, era salvar os meus pais, as minhas irmãs. Quer dizer, ela não fala de filho, então ela não tinha filho, então ela era de uma idade nova ainda. E esses homens foram para lá e ali ela reconheceu que havia uma possibilidade, uma oportunidade no meio do caos, no meio da desgraça, no meio daquilo que já estava previsto acontecer. Mas o mais interessante desta mulher é que ela reconhece o Deus de Israel. O mais interessante é que ela ouve falar do que Deus estava fazendo além do Jordão. Não tinha visto, não viu nada, não presenciou nada, mas ouviu falar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nessa noite, você também tem uma grande oportunidade, como Raabe, de mudar os hábitos na sua vida. Primeira coisa, ouvir a voz de Deus. E aquela mulher ouviu isso, e ela chegou para aqueles homens e falou: todos aqui estão com medo. Todos estão desmaiados de medo, porque sabem o que aconteceu do lado de lá. Tem muitas pessoas que nos procuram pedindo uma oração, porque sabem o que acontece aqui, que lá não está acontecendo. Então eles nos procuram. São os parentes, são os amigos, porque o caos está acontecendo, a família está sendo destruída, o marido está falando que vai embora, os filhos estão saindo. O caos está lá. Mas aqui há um Deus que pode todas as coisas. Aqui é um Deus que muda a história, aqui é um Deus que ama a família e resgata e restaura. E as pessoas vêm então aqui. E ela estava olhando para o lado de lá e falando: tem algo de especial para a minha casa e a minha família. E olha, essa mulher era uma mulher sofrida realmente. Porque até mesmo os pais dependiam dela, daquela renda. Na cidade de Jericó, era uma cidade totalmente promíscua. Eles serviam aos deuses Baal, eles matavam as crianças, eles sacrificavam as crianças no fogo. Então a prostituição era normal até nos cultos. Então tudo isso era normal e possivelmente esta profissão de prostituta era legal no país. Não havia nada de ilegalidade. Os próprios pais devem ter tido e incentivado ela, porque precisava de alguma renda. Você já viu aquela família que depende de um só? O pai morreu e tem aquele monte de filhos, chega um irmão e irmã, e é uma pessoa para sustentar todo mundo. Que nem é o pai da família, é um que está ali, é um dos filhos. E tem que dar conta da parte financeira de toda a casa, de toda a família, de agregados que chegam, de tantas pessoas que estão ali. E Raabe era mais ou menos isso. O pai mandou para lá, porque de lá havia renda e ela tinha que sustentar toda a família. Você acha que isso era algo que ela fazia com prazer, com alegria? Você acha que isso trazia realmente, esse mau hábito, trazia alguma coisa na vida dela, de prazer, de alegria? Pelo contrário, ela morava em cima do muro, olhava para dentro da cidade e via toda essa prostituição. Olhava para fora do muro, ouvia o que Deus estava fazendo através de Israel, da nação de Israel. Ela queria uma mudança de vida. Os espias foram enviados e, de repente, alguém denunciou. De repente, a CIA, a Polícia Federal, a SWAT lá de Jericó descobriu: ó, tem espião aí. E aí, o que eles fizeram? Vamos lá para a casa de Raabe, é lá que ela está. E ela falou assim: não tem ninguém aqui, eles passaram, mas já saíram. E quando aquele soldado, ela deu uma direção, olha, a mulher, ela agiu com sabedoria, muito rápido, e assim, pensando na família, uma estratégia para salvar a família, e ela então fala com eles: ó, segue que vocês vão alcançar ainda. E aqueles soldados seguiram, e esses espias estavam escondidos no terraço, e ela vai até eles e fala: olha, eu coloquei a minha vida em risco, porque eu quero fazer algo com vocês. Eu quero um trato com vocês, eu quero fazer uma aliança com vocês, porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso. E eu quero servir a esse Deus. Eu quero ver a minha família sendo mudada e transformada. E ali eles fizeram um trato.
e ela colocou um fio, aqui chama de fio, uma corda, pela janela. Ela morava em cima do muro, e eles desceram por ali. Essa corda era uma corda vermelha, escarlate, aquele vermelho vivo. Isso tem muito a ver com a nossa vida, isso tem muito a ver com a nossa família, isso tem muito a ver com a vida eterna, porque há um fio de sangue derramado na cruz do Calvário. Essa é a nossa salvação. Essa foi a salvação daqueles espias, essa foi a salvação de Raabe. Se a gente for lá para Êxodo, qual foi o decreto da última praga e o que Deus falou com o povo de Israel para que fossem salvos? Passe o sangue no umbral da porta. Sangue vermelho, escarlate, o anjo da morte passou naquela noite. A casa que tinha o sangue, ele passou por cima. Isso se chama Páscoa. Páscoa significa isso, passar por cima. A casa que não tinha o sangue, o anjo da morte entrou. E todos os primogênitos foram mortos. Hoje nós temos o sangue de Jesus, que cobre a nossa vida, que cobre o nosso coração. E quando vem esse anjo da morte, ele tem que passar por cima, porque nós somos cobertos pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Agora toda a nossa casa precisa estar coberta com esse sangue. E Raabe fez este pacto com esses homens, Raabe fez esta aliança com esses homens, de modo que ela disse: se eu sei que este Deus é poderoso para salvar a minha casa, eu sei que esse Deus pode mudar todos os hábitos. E esses homens então falam assim: olha, pendure a corda, porque esse vai ser o sinal. E eu fico imaginando, na 7ª rodada do povo de Israel em volta do muro, e a ordem de Deus é: rodem no último dia, no 7º dia, rodem 7 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes vão trocar a trombeta, e eu vou dar um sinal, e todo mundo vai gritar. É o grito da vitória, é o brado da vitória. E o muro vai ao chão. E eu fico imaginando Raabe com toda a família dentro da casa, todos ali juntos, clamando ao Deus de Israel: Senhor, nós temos uma aliança, Senhor, nós temos uma aliança. E balançando aquela corda e colocando a mão naquela corda: Senhor, aqui está a nossa vitória, é o sangue de Jesus. E a família ali reunida, e eles esperando, e aquele povo marchando. E o povo olhando, e ela olhava para o lado de dentro da cidade, e olhava para o lado de fora com o povo marchando. Do lado de dentro ela via um grande terror e temor, do lado de fora ela via uma esperança de salvação. Do lado de fora ela via a vitória da família dela. Muitas vezes você pode estar olhando para dentro e vendo grande derrota, temor e terror dentro da sua casa, mas você pode olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e ali você pode ter esperança de uma grande vitória na sua casa e na sua família. É ali, por isso que criar este hábito de reunir a família é a base e é o sustento. A Bíblia diz que o homem prudente, ele edificou a casa sobre a rocha, e veio o vento, veio a tempestade, veio a adversidade, e veio todas essas coisas, e a casa permaneceu firme, porque estava edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Agora, o insensato é aquele que está olhando para o outro lado do muro, e edificou a sua casa sobre areia, e veio a chuva, porque a chuva cai, irmãos, em todos os lugares. Vai chover aqui, vai chover no vizinho. A intensidade é a mesma, a diferença é onde que está afirmada essa casa. Qual é a estrutura, qual é a base, qual é o alicerce? Se o alicerce for uma areia, esta casa vai cair. Diz a Bíblia que grande será a ruína. E hoje nós estamos visto isso, muitas famílias com muito dinheiro, mas grande é a ruína, porque nem a esposa é fiel ao marido dentro da própria casa. Mas hoje nós podemos olhar para o outro lado e ter a esperança de salvação como Raabe. Nós podemos imaginar Raabe repousando a mão em cima daquele fio e falando: a nossa vitória está chegando, a nossa bênção está chegando, a nossa salvação já está chegando. Aquela mulher vibrando com isso, esperando isso, e reconhecendo a soberania do Senhor. Eu quero falar de 2 hábitos práticos que mudaram na vida de Raabe. A primeira coisa é um hábito emocional saudável. Como nós falamos, essa mulher tinha tudo para ser uma mulher revoltada. Tinha tudo para nem olhar para aqueles espias. Pelo contrário, chamar logo o rei e falar: estão aqui, acusar e apontar e falar que eles estavam ali, pela situação dela. Mas ela viu grande
a esperança de salvação. E isso, apesar das suas emoções estarem bastante feridas pela vida que levava, pelos maus hábitos, ela viu salvação e ela viu uma oportunidade de uma mudança na sua vida emocional. Era uma jovem ainda, tinha muitas coisas pela frente. Muitas decisões na nossa vida, elas foram tomadas sob pressão e, às vezes, nós tomamos decisões erradas por isso. Mas ela, sobre aquela pressão, ela buscou no Senhor. Ela poderia abrir a porta e continuar do mesmo jeito. Ela poderia abrir a porta para aqueles espias, eles entrarem e saírem, e nada mudar na vida dela. Mas, naquele momento, ela enxergou que poderia mudar mesmo alguns hábitos, e este hábito emocional foi uma saída para ela. Ela era uma pessoa oprimida pela sociedade, pelo seu trabalho, pela situação social, pelo próprio pai, como eu já havia falado. Mas não permitiu que esse mau hábito, esta autocomiseração, esse sentimento de sentir pena de si próprio, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. E não é, ela não deixou essas emoções tomarem conta da sua alma, do seu espírito, pelo contrário, ela viu uma grande oportunidade. Ela viu algo de grande valor que poderia acontecer à sua família. E muitas das vezes nós pensamos, olha, na verdade, tem muitas decisões que acontecem a nosso favor que a gente nem sabe. Você não escolheu nascer nesse país. Você não escolheu nascer neste estado. Você não escolheu nascer nessa cidade. Você não escolheu nascer na casa que você nasceu. Você não escolheu seus pais. Você não escolheu seus irmãos. Mas uma coisa eu sei, Deus escolheu você. Amém. Independente da circunstância ou da situação. Talvez a gente fique vivendo e murmurando, se eu tivesse nascido em outro país, se eu tivesse morado em outra cidade, se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse pais diferentes, se meu pai não fosse um alcoólatra, se meu pai não me jogasse para essa profissão, se meu pai não fizesse isso ou aquilo outro, e começamos esse ato de autocomiseração e sentir pena de nós mesmos. Isso não leva a lugar nenhum, pelo contrário, vai levar à destruição, como foi a vida daqueles outros. Tem uma ilustração de um pai com dois filhos gêmeos. Esse pai ele batia nesses meninos, nessas crianças, era alcoólatra e maltratava desses meninos. E um dia esse pai morreu. E essas crianças tomaram rumos diferentes. Um foi para um lado, o outro foi para o outro, bem distantes. E passado muito tempo, alguém da família quis saber o que aconteceu com esses meninos, que agora já estavam grandes, crescidos. Então, eles procurou e encontrou. O primeiro que encontrou, ele vivia na sarjeta, não tinha nada, abandonado, largado. E aquele homem, aquele parente, perguntou a ele, por que isso? Por que você está tão acabado, destruído desse jeito? Como que você chegou nessa situação? E a resposta desse filho, desse rapaz, ele diz assim, também com o pai que eu tive, o que você esperava que eu fizesse? E ele vai à procura do outro filho, e encontra o outro rapaz, e o outro rapaz estava bem sucedido, casado, estruturado, família estruturada. E a mesma pergunta foi feita a esse rapaz, como você chegou nessa situação? E por incrível que pareça, a resposta também foi a mesma. Também com o pai que eu tive, o que você esperava que eu fizesse? Queridos, não é a situação, não é a circunstância, não é o lugar que você vive, é mudar as suas emoções, os seus hábitos e ver que há um Deus que pode todas as coisas. Que não depende do seu pai, da sua família, depende dele. E nós temos que buscar esse recurso nele. Ela buscou uma atitude de transformação, de novos hábitos, de nova vida. Essas emoções elas podem trazer hábitos de ganho enormes, mas também pode gerar hábitos maus, de grandes problemas e de grandes perdas. É como a situação de um filho e de um outro, mas ela sabia que o estilo de vida dela poderia ser mudado completamente. Mas essas emoções, elas podem gerar isso. Uma ofensa pode estragar uma semana. Um mês, falando palavras de elogio. Um mês, 31 dias de campanha. Mas uma palavra durante uma semana poderia estragar, uma palavra de ofensa poderia estragar o mês todo. Uma palavra dentro de casa, no nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, pode estragar um relacionamento.
e pode chegar a um divórcio. Olha, nós que atendemos aqui, nós sabemos disso. E quando você vai lá na raiz, na causa, realmente, você vai ver que é uma palavra de ofensa, que é uma atitude pequena, mas pode gerar realmente uma divisão e uma separação. Uma crítica pode gerar noite de insônia. Uma crítica ruim pode gerar uma noite ou várias noites sem dormir. E às vezes o casal fica sem conversar por muito tempo por causa de uma crítica. Uma perda pode destruir uma vida. A perda de um ente querido, um pai, como tivemos agora, um irmão que morreu, jovem. E você vê a família tão desesperada daquele jeito. Um fracasso pode gerar um trauma gigante. Nós não somos perfeitos, nós erramos, nós falhamos. Pode ser que não seja a primeira, a segunda, a terceira vez, mas um fracasso pode gerar um grande trauma que vai deixar a gente prostrado, caído no chão, e nós não conseguimos levantar. E aí nós precisamos da ajuda do Senhor. Os bons hábitos, eles são construídos por aquelas pessoas que perseveram, que recusam a desistir, sabendo que Deus tem algo de melhor para nós. Deus tem algo. Essa foi a atitude de Raabe. Ela sabia, por isso ela perseverou. Eu fico imaginando ela falando isso com os familiares, com os pais, com os irmãos. Venha para casa. É aqui que vai ter salvação. É aqui que nós estamos garantidos. E aquelas pessoas falam, você está maluca, Raabe? Você está doida? Todo mundo vai morrer. Como que vai cair o muro todo e vai ficar só esse pedacinho do muro em pé? Isso não tem lógica. Olha, as coisas de Deus são ilógicas, queridos. Nós temos que crer, se Deus falou, nós temos que crer nesta palavra. Porque as coisas de Deus são ilógicas. As coisas de Deus não são como nós pensamos, como nós achamos que devem ser. Deus vai lá e trata, Deus vai lá e cura, Deus vai lá e liberta. Quando você pensa que Jesus vai colocar a mão na cabeça, ele cospe no chão e passa. As coisas de Deus não são como nós pensamos. O que nós temos que fazer é crer nesta palavra, obedecer esta palavra, e você vai ver o agir de Deus na sua casa e na sua família. Raabe obedeceu esta palavra. Raabe creu nesta palavra. Raabe creu que Deus realmente estava ali. E a vida foi salva, e a sua família foi salva. Nós não aprendemos isso nas escolas. Nós não aprendemos essas lições da vida. O que nós aprendemos nas escolas são as provas de matemática, de física, essas contas exatas. Mas não aprendemos essas provas existenciais da alma. Nós não aprendemos isso lá, os professores não ensinam. Aliás, nem na nossa casa. Às vezes nós não ensinamos para os nossos filhos. Que vai haver frustrações, que pode haver rejeições, que vai haver angústia, dificuldades, dores, adversidades daquelas pessoas que a gente mais ama. Isso nós aprendemos com o dia a dia. E Raabe enfrentou a pior crise da vida dela de prova existencial. A pior. A pior. Já nasci assim, já sou assim, então vou morrer de uma vez, vamos acabar com tudo. Eu fico imaginando aqueles discípulos dentro daquele barco e a tempestade indo para lá e para cá, e eles estavam ali por ordem de Jesus, quando eles teve aquela multiplicação dos pães, e Jesus deu uma ordem, entra no barco, e quando eles entraram, logo em seguida começou uma grande tempestade, e a noite caiu, o frio, a escuridão, as forças já não tinha mais, não conseguia mais remar, e eu fico imaginando um falando, acabou, Jesus nos abandonou, estamos sozinhos, deixa esse barco ir à deriva. Mas Jesus nunca abandonou aqueles homens. A Bíblia diz que ele estava no monte orando e olhando por eles. Jesus nunca te abandonou. Mesmo numa situação de grande adversidade, mesmo numa situação que a sua alma está espremida, angustiada, Jesus está ali com você na sua casa. Jesus nunca te abandonou. E olha, o milagre ele vem de forma sobrenatural. O milagre ele vem de forma sobrenatural. Para Raabe foi aquele muro em pé. Só aquela parte da casa. Só aquela parte da casa. Para esses homens, Jesus vem andando por sobre as águas. O milagre é sobrenatural. Você não pode deixar de crer nisso, que Deus tem algo grande para fazer na sua casa e na sua família. Você não pode deixar de crer. Segundo comportamento, segundo hábito que mudou na vida de Raabe completamente. Isso precisa mudar também na nossa vida.
mudou completamente as práticas espirituais saudáveis. A prática que ela tinha, Raabe, sem dúvida, ela ansiava por uma vida melhor, porque a prática daquela cidade, como eu falei, era totalmente demoníaca. Era adoração aos deuses, era sacrificar o filho, era pegar o filho vivo, uma criança, e jogar no fogo. Há uma estátua grande com as mãos inclinada desse jeito, de tão quente, porque o fogo já estava aquecido, aquele metal já estava incandescente, e eles colocavam a criança em cima, e ela saía deslizando naquela chapa quente e caía dentro do fogo. Essa era a prática que eles faziam, adorando a esses deuses. E quando não, era a prostituição ali no altar, um incesto entre os irmãos, ou usando um animal e tendo relações com o animal diante do altar. Era isso que ela via todos os dias, todos os domingos, todas as semanas. Então era uma prática pervertida, por isso que Deus fala com Josué: Josué, não fica ninguém vivo nessa cidade, nem velho, nem grande, nem pequeno, nem criança, somente a Raabe e a família dela. Olha como que esse Deus nosso é grande. Nós estamos orando pelo nosso país, Ele batalha por uma nação, mas Ele também batalha por uma vida, por uma família, por uma pessoa. E Ele anseia em fazer algo tremendo na sua casa e na sua família, porque Ele se importa com você. Assim era a vida daquela mulher. Então ela mudou os hábitos quando ela ouviu falar do Deus de Israel. A mulher era tão desconsiderada que nem no censo ela entrava, nem as mulheres, nem as crianças. Mas ela estava crendo. E ela era uma mulher de uma religião pagã, nunca tinha tido uma experiência com Deus, nunca tinha tido, e ela estava tendo a oportunidade de receber 2 homens de Deus bateram a porta. A Bíblia diz que há momentos que nós recebemos, são anjos na nossa casa. Há momentos, queridos, que uma célula está entrando na sua casa, tenha certeza, é anjo de Deus entrando lá. Tenha certeza, a palavra do Senhor está sendo pregada ali e algo grande pode acontecer na sua casa e na sua família. E ela estava crendo nisso. Por isso que ela falou com os espias no versículo 11 que nós lemos: pois o Senhor, seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Esse é Deus, e esse Deus que eu quero servir. E eu fico imaginando Israel rodeando os muros, e de repente, 7ª vez, as cornetas tocaram, os gritos começaram, e o muro começou a cair. E começou a cair de um lado, e foi rodeando, e Raabe orando, e os irmãos gritando: está chegando, olha a aflição, está chegando, vai chegar aqui, olha do outro lado, também está vindo, e o muro está caindo, está se aproximando da casa dela, e os irmãos apavorando, e o pai apavorando, e ela: Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Olha Naamã dentro daquele rio, primeiro mergulho, nada, segundo mergulho, nada, terceiro, quarto, quinto, poderia desistir, mas no 7º veio o milagre. No 7º veio o milagre para a casa dele, para a família dele, a salvação. E eu fico imaginando a aflição deste povo, o muro caindo, as pessoas lá embaixo, o muro caindo sobre aquelas pessoas, e chegando próximo da casa, e Raabe balançando o fio: olha! Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atendido. A sua casa não será atingida, o seu trabalho não será atingido, o seu filho não será atingido, o seu marido, a sua família não será atingida, porque o sangue do Senhor Jesus está sobre a nossa casa. E é isso que Raabe fez. Olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher se converteu, uma decisão simples que mudou a trajetória da sua vida e da sua casa, da sua família. Ela casou com um príncipe, Salmão, teve um filho chamado Boaz, que fez parte da árvore genealógica do próprio Senhor Jesus. Deus escolheu essa mulher para a família dele.
Deus escolheu você para a família dele, querido. Essa mulher ganhou notoriedade, ela é lembrada em vários textos, inclusive lá no hall dos heróis da fé, lá em Hebreus, que fala, pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu como os incrédulos, mas ela e a sua família foi salva. Ela e a sua família foi salva. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Essa é a oportunidade para você nesta noite, de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, a sua história, de salvar a sua família, a sua casa. E lógico que tem uma responsabilidade sobre as suas mãos. Deus só precisa de uma pessoa disposta. Deus só precisa de uma pessoa com o coração aberto. Deus só precisa de uma pessoa corajosa. Deus só precisa de um que está realmente disposto a abrir o coração e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Como esta mulher fez, através da vida dela, Deus salvou toda a casa, toda a família. É várias situações que Deus bate à nossa porta. Várias situações. E o objetivo é único, de mudar a nossa história, a nossa casa e a nossa vida. Deus bate a porta da sua casa com um objetivo único. Aonde Jesus entra, nunca mais é o mesmo. Em todas as casas que Jesus entrou, houve grande transformação. O objetivo de Deus bater na casa, na sua casa, é o mesmo. Promover grande salvação na sua casa. E talvez eu seja esses dois espias aqui nesta noite. Talvez eu seja esses dois espias para você, para a sua casa, para a sua família. Talvez eu seja como esses espias que atravessou o Jordão e entrou na cidade para espiar a cidade. E vai em direção à casa de Raabe. E nesta noite Deus está indo em direção à sua casa. E Deus está batendo a porta. A Bíblia diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Os dois espias estão chegando, estão batendo a porta do seu coração. O que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Vai aceitar realmente um recomeço, uma nova história, uma nova vida, uma mudança, uma transformação? Ou vai agir com indiferença a presença de Jesus batendo a sua porta? Ou você vai fechar a porta e vai entregar ao rei de Jericó? Chegaram aqui os espias. Você tem que tomar uma decisão. Nós podemos abrir a porta e desfrutar de mudanças maravilhosas na nossa vida. Ou você pode fingir que não é com você e descartar a melhor e a maior oportunidade de milagre na sua vida. Como o pastor Félix falou, não é a cura de um ouvido, de uma visão, de um órgão, mas a maior milagre que Deus quer fazer é entrar na sua casa e operar uma grande salvação. É isso que Deus quer fazer na sua casa, na sua família. E eu quero orar com você nesta noite. Se você quer convidar o Senhor Jesus, como Raabe, tomar uma decisão, eu vou pendurar esse fio pelo muro. Eu aceito esse Deus, não há outro Deus como este Deus. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Amém. Eu vi a sua mão. Eu vi a sua mão. Amém. Amém. Sai do seu lugar assim, rapidinho. Vem aqui à frente. Eu vou orar com você aqui. Eu vou abençoar a sua vida. Enquanto os irmãos estão cantando, você pode sair do seu lugar. Hoje é a noite. Os muros vão cair. A cidade vai ser destruída. Somente a sua casa vai ser salva. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Confesse esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite esse Deus como o único que pode realmente trazer salvação à sua casa. As pessoas que levantaram a mão, vem aqui à frente rapidinho. Se estava do seu lado, alguém que está do lado, traga aqui à frente.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar Ainda há tempo para você. Você vai abrir a porta ou vai fingir que não é com você? Você vai deixar esses espias entrarem, que é a presença do anjo de Deus, da própria presença do Senhor? Ou vai voltar para a sua casa e continuar na mesma vida, na mesma história, na mesma trajetória? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Hoje é noite de salvação na sua casa. O muro está caindo lá, mas aqui na sua casa não vai cair. As coisas estão acontecendo lá, mas aqui é a salvação em Cristo Jesus. Lá fora é perdição, mas aqui é o céu e a vida eterna. Eu vou orar com vocês, vocês repetem comigo bem alto a oração. Vocês que estão aqui na frente, repete comigo bem alto a oração, para que os céus ouçam, para que o inferno ouça que nesta noite chegou salvação na casa de vocês. Então ore comigo, repita comigo a oração bem alto. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, como Raabe ouviu falar do Senhor. Eu também ouvi, e eu estou com meu coração aberto e reconheço que não há salvação em outro lugar a não ser em Jesus. Por isso eu abro o meu coração. Eu te convido, Senhor. Entra, Pai. Faça morada. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, assim como Raabe, eu quero viver para te servir. Os meus hábitos vão ser diferentes. Serão hábitos de adorador. Serão hábitos de joelho no chão, reconhecendo o único Senhor na minha vida, somente o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, louvamos o teu nome por estas vidas, pela decisão deles. E eu creio, Pai, com toda a convicção, assim como o Senhor foi com Raabe, salvando toda a casa. Ó Deus, há para eles salvação para toda a casa, Senhor. A palavra do Senhor tem uma promessa maravilhosa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nesta noite, a grande festa no céu, porque chegou salvação nestas casas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcance a vida de cada um de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vira para frente agora para a igreja. Essa é a grande família de vocês. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que Aleluia. eu preciso. Siga essas pessoas com colete vermelho, eles vão pegar algumas informações de vocês. Eu quero ainda orar com a igreja. Deus é bom. Aleluia. Eu quero orar com você ainda. Hoje é um culto de família. Eu quero orar pela sua casa e pela sua família. Se você está aí ao lado da esposa, dos filhos, abracem agora como família. Se você está sozinho, adote aí uma família para você. Não deixa ninguém sozinho, abrace quem estiver ao lado. Adote uma família. Agora, Pai, começa a orar pela sua família, começa a abençoar a sua família. Começa a dizer que essa família é um lugar de bênção, é um lugar da manifestação da graça do Senhor. Começa a abençoar a sua casa, começa a abençoar o seu esposo, a esposa. Abençoe agora. Nós aprendemos na clínica da família que a bênção significa eu te autorizo a prosperar. Então abençoe os seus filhos, a sua casa, a sua família agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Profetiza que os hábitos vão ser mudados. Profetiza que os bons hábitos eles vão ser
mantidos e os maus vão ser eliminados. Profetiza que algo novo vocês vão buscar, de hábito novo, como um abraço, como uma palavra de validação, como um beijo diferente. Profetiza isso sobre a sua casa e a sua família, que o muro vai cair, 10 mil à direita, à esquerda, mas vocês não serão atingidos, porque há o sangue do Senhor Jesus no umbral da porta da sua casa. Profetiza sobre a sua família a unção de cura, unção de saúde, unção de prosperidade, de portas abertas, de emprego, de vitória na crise. Profetiza saúde emocional, cura emocional na alma. Ainda que as palavras de rejeição, ainda que as circunstâncias sejam adversas, mas profetiza uma saúde espiritual, emocional na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Profetiza uma unção de felicidade, de paz sobre a sua casa. Todo mal vai ter que sair, todo espírito de rejeição, de contenda, de confusão, vai sair, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Profetiza um espírito de unidade, de amor. Todo espírito de divisão, de separação, de divórcio, já está repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre a sua casa. Ora sobre seus filhos, sua família. Ora pelos meninos que estão na escola. Eles vão ser grandes empresários, eles vão ser grandes profissionais, respeitados. Profetiza sobre os seus filhos. Não serão as empresas que vão correr atrás do currículo dele. Não vai ser ele que vai correr atrás do currículo, mas a empresa vai solicitar o serviço dele, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos abençoar as famílias desta igreja. Pai, nós queremos profetizar a salvação. Pai, nós queremos profetizar, ó Deus, esta salvação que houve na casa de Raabe. O Senhor colocou Raabe em posição de destaque, em posição de notoriedade. Essas famílias vão estar em posição de destaque na presença do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essas casas, estes lares, essas famílias. Ó Deus, com a unção especial do céu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fechando como fechou o Velho Testamento, ó Deus, no livro de Malaquias, que diz que o Senhor converterá o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Converta esses corações uns aos outros, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que haja paz nessas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem alta para o Senhor Jesus.